quarto ano, nossa aula de hoje é sobre perímetro e área. O objetivo é saber identificar em quais situações vocês vão precisar calcular área e em quais vocês vão precisar calcular perímetro. Vamos começar pelos perímetros. O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos comprimentos de todos os seus lados. Nesse triângulo, por exemplo, um triângulo equilátero, ele tem 10 centímetros mais 10 centímetros mais 10 centímetros. Então, adicionando todos os lados do triângulo, nós temos 30 centímetros de perímetro. O retângulo abaixo, ele tem 4 centímetros por 7. Então, nós vamos fazer 4 mais 7, mais 4, mais 7. Isso dá 22 centímetros de perímetro. Então, a soma de todos os lados é o perímetro da figura. No exercício 33, a gente tem que calcular quanto de fita adesiva a Mariana vai gastar para contornar todas as bandeiras aí para a Feira das Nações. Então, precisamos calcular os perímetros das bandeiras. Bandeira do Brasil tem 42 centímetros de largura por 60 centímetros de comprimento. Então, nós vamos fazer 42 mais 42 e 60 mais 60. Então, montando a conta, temos 204 centímetros. Preenchemos, então, a frase com o número 204. Percebam que já tem a unidade de medida aqui, por isso que a gente não precisa usar, tá bom? Bandeira do Japão, 40 mais 40, 60 mais 60, totalizando 200 centímetros. Preenchendo a frase, então, com o número 200. E a bandeira das Bahamas, 30 mais 30, 60 mais 60. 180 centímetros é a resposta. Completando a frase, não esquecendo unidade de medida. Vamos falar agora sobre a área dos polígonos. Para poder começar a trabalhar a área, ele usou a bandeira da França como exemplo. Quadriculou ela, como se tivesse pegado um bolo cortado em pedacinhos, tá? No primeiro exercício, ele vai querer saber a resposta por cor. Então, a gente não vai precisar do total ainda. Ele quer saber quantos quadradinhos tem cada cor. Vamos começar pela área azul. A gente sabe aí, contando um por um, que vão ter 8 quadradinhos. Então, vamos preencher a frase. Bandeira da França é formada por 8 quadradinhos azuis. Como a área branca e a área vermelha é o mesmo tamanho da área azul, então 8 quadradinhos vermelhos e 8 quadradinhos brancos. No exercício 35, ele vai querer saber o total. 8 mais 8 dá 24. Vocês podem fazer também 3 vezes 8. Ou então, vocês peguem a largura, que são 4 quadradinhos, vezes o comprimento de 6 quadradinhos. 6 vezes 4, 24. Então, preenchemos a frase. Tá certo? Agora, vamos observar a bandeira do Kuwait, que também foi dividida usando uma malha quadriculada. Eu dividi também por segmentos de reta aqui, para a gente poder identificar algumas formas. Então, nós temos um trapézio preto nessa bandeira, um trapézio verde, um retângulo branco e um trapézio vermelho. Vamos calcular a área dessa bandeira primeiro fazendo forma por forma. Começando então pelo retângulo branco, a gente sabe que ele ocupa 18 quadradinhos. Pode contar um por um ou 2 quadradinhos de largura vezes 9 quadradinhos de comprimento, tá? Para descobrir a área do trapézio verde, a gente vai separar ele em duas partes. Uma parte retangular, que é o mesmo tamanho do retângulo branco, então a gente sabe que vai dar 18 quadradinhos. E uma outra parte, que ele é dividido com a cor preta. É um retângulo
dividido ao meio. Então, metade de 6, 3 quadradinhos. O trapézio verde ocupa 3 mais 18, 21 quadradinhos. Para descobrir quantas quadrículas o trapézio preto ocupa, podemos dividi-lo em 3 partes. Então, nós temos a metade dele que se divide com o trapézio verde, uma parte dele inteira e a outra ponta dele que divide com o trapézio vermelho. Então, nós temos 3 mais 6 mais 3, totalizando 12 quadradinhos. No exercício 36, ele afirma que o trapézio vermelho tem a mesma forma e tamanho que o trapézio verde. Quantos quadradinhos o trapézio vermelho ocupa? É só voltar lá na conta que mostra do trapézio verde e preencher que o trapézio vermelho ocupa 21 quadradinhos. No exercício 37, são 2 perguntas em uma. Muito cuidado. Primeiro, qual cor ocupa a menor área da bandeira do Kuwait? Nós temos então a cor preta ocupa a menor área. E é possível perceber isso visualmente? Essa é uma resposta pessoal, tá? Geralmente, olhando a forma, a gente consegue perceber quem é maior, quem é menor. Qual forma é maior, qual forma é menor. Mas tem pessoas que não conseguem perceber, sem problema. Então, quem conseguiu, coloca sim. Quem não conseguiu, coloca não. Bom, as medidas de área são o centímetro quadrado, o metro quadrado e o quilômetro quadrado. Por quê? Na área nós trabalhamos com a multiplicação. Então nós vamos fazer um lado vezes outro. Por isso nós temos a resposta elevada ao quadrado. Eu vou depois fazer uma outra aula específica sobre unidades de medidas para vocês, tá certo? Novamente a bandeira do Kuwait, tá? Agora dividida na parte aí quadriculada, ele fala que cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Então, podemos dizer que ele possui 1 centímetro quadrado de área. Desse modo, concluímos que a bandeira tem 72 centímetros quadrados de área. E aí ele pede, no exercício 38, para você explicar por que essa é a área da bandeira. Você pode falar que é porque a bandeira está dividida em 72 quadradinhos. Ou então, você também pode reparar aqui que ele tem 6 quadradinhos de largura por 12 quadradinhos de comprimento. Então, você também pode falar que é porque você multiplicou o comprimento pela largura. Agora, no exercício 39, tem que traçar uma malha quadriculada nesse retângulo. Então, vocês vão pegar uma régua e marcar de 1 em 1 centímetro, em cima, embaixo e dos lados. Depois, vocês vão traçar segmentos de reta unindo esses pontos. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Depois os lados. 1, 2, 3. Qual é a medida do comprimento desse retângulo? Bom, se eu tenho 6 quadradinhos, cada um medindo 1 centímetro, então 6 centímetros de comprimento. Qual é a medida da largura desse retângulo? 4 quadradinhos, cada um medindo 1 centímetro, 4 centímetros de comprimento. Qual é a medida da área desse retângulo? 24 centímetros quadrados. Não esqueçam que tem que elevar ao quadrado. É exercício de área. Somente perímetro que a gente não eleva ao quadrado. E no exercício D, que cálculo podemos fazer utilizando o comprimento e a largura do retângulo para obter sua área? Nós podemos multiplicar. A gente pode fazer a multiplicação. Nesse caso, 6 vezes 4 igual a 24. Bom, mesmo sem estar com uma malha quadriculada, a gente consegue então calcular a área
multiplicando um lado pelo outro. Nesse retângulo laranja, 4 vezes 7, 28 centímetros quadrados. E no retângulo roxo, 2 metros vezes 10 metros, a gente tem 20 metros quadrados. Atenção se o exercício vai estar em centímetro ou em metro. Exercício 40, vocês tinham que calcular a área desses retângulos. Retângulo azul, 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. E 5 vezes 3, 15 metros quadrados. O exercício 41 já fala que a bandeira está em metros. Ele quer a resposta em metro quadrado. Então, 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Bandeira da Alemanha, 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15 metros quadrados. Bom, nossa próxima aula de matemática será quarta-feira. Como tarefa, eu vou pedir para vocês fazerem as páginas 46 e 47, a matemática do dia a dia, e as páginas 61 e 62. Então, bons estudos e até a próxima aula. Se cuidem, hein?